Em Fernando do Peixe você encontra a famosa tilápia assada e mais. Arrumadinho de charque, carne de sol, misto, sarapatel e fritas. Também temos petiscos. Um banquete de comidas saborosas para você. Fernando do Peixe, por trás da Vita Massa, Distrito Industrial 2. Aceitamos todos os cartões. Organização Fernando do Peixe. Fone WhatsApp 994 50 72 92. Reserve já a sua mesa. A Playnet tem planos de 15 até 100 mega. Outra velocidade para suas conexões. Consulte disponibilidade. A Playnet já conecta você ao mundo. E isso é muito bom. Mas agora com a Playnet você também pode fazer uma renda extra. Indique os serviços da Playnet para seus conhecidos. Por cada indicação que instalar a Playnet em casa ou na empresa, você ganha R$15. Indicou, instalou, ganhou. Estamos com planos Prime Video para todos os clientes Playnet. Playnet, conectando você ao mundo. Playnet, em Caruaru, Agrestina, Toritama e Frei Migalinho. Consulte disponibilidade 81 973040145. Playnet, conectando você ao mundo. Quer conhecer todas as possibilidades comerciais? Rádio, TV e redes sociais? Entre em contato conosco agora mesmo pelo fone e WhatsApp DDD 81 99748 1461. Se preferir, envie um e-mail para sulancanewstv@gmail.com. Sulanca News TV, uma nova TV com a cara da Sulanca. Lugar de comprar barato é na Feira da Sulanca, setor Fundac. Você vai comprar as roupas mais baratas do Brasil para vender ou vestir toda a família. Tudo direto do fabricante. Vem para Caruaru, que está vestindo o Brasil com muita moda. Feira da Sulanca, setor Fundac. Aqui é mais barato. Mais informações nas nossas redes sociais. Estamos obedecendo todas as exigências sanitárias. De agora, programa Sua História, com Manu Torres e Amanda Silva. Histórias inspiradoras que, apesar das dificuldades, não desistiram e venceram na vida. Programa Sua História. Comigo, Manu Torres, e com a minha amiga Amanda Silva. Sejam todos muito bem-vindos. Vai dando seu like, curtindo a página, compartilhando, porque hoje a gente vai ter uma história de vida surpreendente. A sua história hoje é com um convidado mais que especial, que aceitou o nosso convite. E a gente estamos todos muito felizes, nós que fazemos o programa Sua História, com a aceitação do convite dele. A aceitação dele está aqui compartilhando a história particular dele. A gente vai esmiuçar tudo e eu já começo dando boa noite à Amanda. Boa noite Wesley, boa noite Manu, boa noite a todos que estão online. A gente pede para que vocês compartilhem, tiver perguntas pode mandar nos comentários, a gente sempre está olhando os comentários. Estamos online no Facebook, no YouTube, na rádio Sulanca News TV e desde já Periscope também. E compartilhe nossa live para que mais pessoas sejam alcançadas e que, com certeza, a história, mais uma história essa semana, tenha alcance para outras pessoas também. É sempre um motivo de, assim, gratidão. As histórias que é compartilhada aqui, muita gente se inspira em várias histórias aqui. Temos muitos relatos, né, Manu? Toda semana. Muita gente nessa quarentena não está muito bem, não está com a autoestima muito boa. Então, assim, a história faz com que motive você a continuar e a lutar pelos seus sonhos. Exatamente. A semana passada a gente conheceu um pouco da história de Nilda Cardoso, né, cantora popularmente conhecida aqui na cidade, mas a gente não tinha o conhecimento da história de vida dela. E surpreendeu a muita gente, teve uma boa repercussão. E hoje a gente vai estar recebendo um advogado conhecidíssimo na cidade,
né, Dr. Wesley Nascimento. Eu quero já de antemão lhe agradecer por aceitar o convite, aceitar essa empreitada, né, que a gente lhe colocou, porque não é todo mundo que aceita, mas eu sei que a sua história vai motivar outras pessoas, porque o intuito desse programa é trazer pessoas que tenham histórias reais, que venceram sem precisar desse vitimismo, né, que venceram com força, com fé, com determinação, e hoje pode-se dizer que venceu e está aqui para nos ensinar, nos incentivar a não desistir dos nossos sonhos. Muito boa noite e muito obrigada por aceitar o convite. Boa noite, Manu. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos e a todas que nos assistem nessa noite tão especial, que nos ouvem também, né, que está sendo transmitido pela rádio. Então, dizer da minha satisfação e o privilégio é meu de estar aqui nessa noite, poder compartilhar um pouquinho de uma história que é uma história comum, mas é uma história que pode motivar e pode inspirar pessoas a seguir adiante, a ter a vida transformada pela educação, a vencer os obstáculos que são impostos pela vida e pelas dificuldades. Que bom. Eu queria já iniciar avisando também aos nossos seguidores que estamos retransmitindo no Chique Chique no Face, que é uma página também. Estamos no Sulanca News TV, como a Amanda já disse, então você compartilha, chama seus amigos. É um programa que vai te motivar. E aqui atrás da gente vai estar passando imagens do nosso convidado, né? Ele vai estar compartilhando a sua história e você vai estar acompanhando as imagens também ao fundo. E você que está em casa nos acompanhando e tem uma boa história, entre em contato com a gente pelas redes sociais e marque a sua vinda aqui no estúdio para você também motivar outras pessoas, contar a sua história, seu testemunho de vida, para incentivar outras pessoas a não desistir. Eu queria já começar iniciando perguntando ao senhor, aonde o senhor nasceu, né? Quem é o Wesley Nascimento, de que família veio? Pode já ir iniciando, que a gente já está dando uma resposta aqui aos nossos seguidores. Muito bem. Meu nome é Wesley Nascimento, Manu, e nada de senhor, você é amigo, a gente pode se cumprimentar assim, né? Então, nasci aqui em Caruaru, na Vila Kennedy, nasci lá e desde que nasci moro lá naquele bairro. Nasci e me criei, como o pessoal diz, né? Nascido e criado na Vila Kennedy. Sou filho de Vera Nascimento e Abenilson Nascimento, um caminhoneiro e uma servidora pública. Tenho como irmã a Adriene, sou casado com Larissa. E a gente está aqui para poder contar essa história de um menino de periferia que tinha todas as impossibilidades à vista, mas que decidiu trilhar, né, de acordo com a soberana mão de Deus que foi conduzindo esse caminho, né, decidiu trilhar um caminho diferente do que era proposto, do que era possível, rompendo barreiras e possibilidades para chegar numa vida de sucesso, numa vida bem sucedida. E quando a gente fala disso, Amanda e Manu, a gente está falando, não é tá falando de dinheiro, de uma pessoa que recebeu dinheiro, que tem dinheiro, porque dinheiro não é sinônimo de sucesso. Exatamente. Mas é exatamente quando a gente olha para a história de alguém, que vê que ela se sente vocacionada para determinada área, que faz o que gosta e que conseguiu atingir as metas e os objetivos, aí eu penso que essa pessoa ela é bem sucedida. Então, quando a gente está falando de sucesso profissional, de realização pessoal, a gente está falando basicamente disso, de alguém que chegou, que mirou e chegou àquele alvo, né? Que planejou algo e conseguiu chegar lá através de muitas dificuldades e esforços. Mas essa é a minha família, eu quero cumprimentar todos que devem estar assistindo, né? Esse é o início da minha história lá na Vila Kennedy, né, por ali entre a Rua D9 e a Rua D12, que eu só mudei 2 ruas, né, 2 ou 3 ruas, mas vivo lá desde que nasci. E aí você nasceu nessa família, que é uma família de periferia, né, como você já falou, uma família que seria que poderia ser mais um caminhoneiro, mais um... né? Na verdade, eu tenho no meu pai, por exemplo, a maior inspiração. Ele é a pessoa mais inteligente que eu conheço na vida, né? Mas perceba, na minha família, minha avó, Dona Zefinha, né? Ela é uma pessoa analfabeta, mas é também a mulher mais forte que eu conheço. É a mulher que faz as melhores comidas, né? É a mulher que sabe consertar canos, fazer reparos em residência. Isso é tudo vovó, viu? É aquela que tem sempre opiniões muito firmes em relação a tudo, inclusive a política, né? Vovó sempre dá lições do jeito dela, ao modo dela, né?
E nós morávamos quem conhece a Vila Kennedy, quem conhece essas casas populares, sabe que elas são soltas no meio de um terreno e tem 2 corredores. E a nossa casa era um corredor, né, desses. E aí a gente viveu a nossa infância lá no corredor, ou no beco, como a gente chamava, da minha avó. Vivia de empréstimo, né, porque meus pais não tinham casa própria e nós vivemos todo esse percurso da infância e início da adolescência vivendo nesse corredor da minha avó, né? Um corredor de 1,5 m mais ou menos, e era lá a nossa casa, era lá onde nós morávamos e lá onde eu aprendi a ter princípios incríveis de honestidade, de caráter, de empatia, de solidariedade. Todos esses princípios que a minha família passou a construir, não é, através dessa vida difícil, financeiramente difícil, mas ao mesmo tempo uma família alicerçada e com tantos desafios, né? Sem falar na minha mãe, que teve uma série de desafios para nos criar, 2 crianças, numa situação extremamente complicada, não podia trabalhar porque não tinha onde deixar os meninos, né? Eu e minha irmã, e ainda assim decidiu pela família e lutou pela família para que a gente pudesse hoje estar falando aqui, né, para todo mundo sobre essa história de sucesso. Quando eu repito, sucesso é ter uma família como a que eu tenho, é ter princípios e alicerces com os quais eu tive que lidar desde a minha infância. O sonho de ser advogado é desde de pequeno ou foi com o tempo que... Eu sempre tive um senso de justiça muito apurado, né? Então, quando eu via muitas injustiças na rua, eu me importava, eu me colocava, eu dava a minha opinião. Sempre me colocava com opiniões muito firmes, desde de criança, né? Então, sempre quando eu via alguém sendo injustiçado, alguém sendo colocado, até na escola, né? Sofrendo bullying, alguma coisa, eu sempre me colocava de um lado, do lado de alguém, né? Nem sei hoje se estava do lado certo ou do lado errado, mas eu sempre tinha um lado, eu sempre tinha um posicionamento e nesse meu posicionamento eu tinha argumentos para defender ou até criticar, né? Então eu penso que desde a infância eu me colocava como essa pessoa que não suportava injustiças. Até mesmo na igreja, né? Desde muito criança na igreja, quando eu via, porque também acontece injustiça dentro da igreja, então quando eu via alguém sendo injustiçado, sempre me posicionava, procurava a liderança da igreja e me posicionava com os meus argumentos, com as minhas opiniões, e lá era um mini advogado que estava sendo formado, não é? Tive até um tempo que pensei em fazer medicina, porque fui um aluno sempre que fui destacado, então os professores... Medicina é um curso que, para muita gente, uma pessoa inteligente tem que fazer medicina, uma pessoa esforçada tem que fazer medicina. Então, meio que os professores induziram por algum momento que eu optasse por medicina, mas numa aula inaugural que eu tive lá no UFPE de anatomia, eu decidi definitivamente que não era a medicina, porque eu achei anatomia, né, lidar com corpos humanos, achei muito frio, muito... sem sensibilidade, sem sentido para mim naquele momento, apesar de ser uma profissão belíssima, eu ali defini que não. Mas graças a Deus por isso, senão não teríamos o advogado que temos, vendo? né? Obrigado. E eu sou testemunha disso. Eu gostaria de saber a parte religiosa, né? Porque poucas pessoas sabem, ou a grande maioria, né, que além de advogado, também é pastor. Sim, sou pastor auxiliar na 8ª Igreja Congregacional Vale da Bênção. E a minha vida religiosa por assim dizer, mas é muito mais conectada ao que Deus fez através de mim, sabe? Com apenas 7 anos de idade, minha família era totalmente desconectada da espiritualidade, eles não professavam nenhuma fé. Então, se diziam católicos, mas não iam à igreja. Então, de fato, não tinha uma vida religiosa prática, né? Uhum. E aí eu sempre via as angústias da minha mãe na minha casa por todas as dificuldades que nós enfrentávamos, o sonho, o desejo dela de sair daquela casa tão pequena, daquela situação tão difícil. E aí eu fui, uma tia minha que era evangélica lá na cidade do Recife, em uma dessas minhas férias eu fui para lá e fomos à igreja. Quando eu voltei a Caruaru, eu comecei a frequentar a Igreja Assembleia de Deus, lá do bairro Kennedy. Meu avô, seu João Justino, já falecido, na época ele me levava, ele era que me conduzia para a igreja. Todos os cultos
ele estava lá me levando. E desde muito cedo eu me envolvi na igreja, me envolvi na obra. Fui secretário de escola bíblica dominical muito cedo. Imagina, com 9 anos eu era secretário da minha sala, né? Aí logo fui professor de escola dominical em turmas, em faixas etárias menores que a minha. E aí a gente foi se envolvendo na obra missionária, nos evangelismos. E aí, auxiliar de trabalho lá na Igreja Assembleia de Deus, depois diácono, depois sempre presidente de jovens, de adolescentes, dos departamentos, né? Até que, depois de casado, fomos eu e minha esposa dirigir a congregação lá na Vila do Aeroporto e passamos lá 2 anos. Hoje eu sou pastor auxiliar na 8ª Igreja Vale da Bênção. E tem fotos, Adalberto? A gente tem eu algumas... acho que tem uma foto eu pequenininho lá na igreja, deve ter. Sou Vera Nascimento, mãe de Wesley Nascimento. Wesley foi uma pessoa que focou muito nos estudos, né? Ele gosta muito de desafios, é uma pessoa muito correta em tudo que faz, muito justa. E somos uma família muito unida. E estamos juntos para o que der e vier, Wesley. No vídeo, não me surpreenderam, eu não sabia não que ela ia falar. Porque a gente tem algumas coisas em secreto para o convidado, ele não sabe. Essa é minha mãe, gente. A dona... Digna de respeito pela história dela, porque cuidou tão bem da sua família para que a gente pudesse estar hoje aqui. Muito do crédito disso é devido a ela, né? Eu sei que o seu ingresso na faculdade foi o que me chamou muita atenção, porque assim, para quem não conhece ou não sabe, ele é nosso advogado, né, nas questões do conselho, em uma ação, e eu conheci já ele advogado, né, com todo palavreado jurista. E aí, quando foi nessa eleição para vereador, que ele foi candidato, e infelizmente o povo de Caruaru não escolheu ele para ser um bom representante, porque merecia, e eu torcia muito para que ele tivesse sido eleito. Mas me chamou muita atenção em um dos vídeos, você contando a sua história da entrada na universidade, ou do pensamento até de parar de estudar. E eu digo, meu Deus, está vendo que o meu programa ele tem esse intuito, e as histórias vão chegando no meu colo. Eu digo, eu tenho que trazer ele para ele contar isso. Aí você passou no vestibular e chegou um período que não tinha... Na verdade, em primeiro lugar, direito era um sonho muito inatingível, né? Se a gente fizesse 1000 contas em casa, o orçamento não daria para a gente bancar uma faculdade particular. Projetamos estudar em Recife e aí teria aquela dificuldade toda. Eu teria que morar em Recife numa casa alugada, ter as despesas. Então, isso tudo a gente fez planos, a gente fez contas. Era um sonho só. E aí eu fui fazendo os vestibulares e fui sendo aprovado nos vestibulares. Mas aí não tinha possibilidade. Pra você ter ideia, para fazer a matrícula, eu passei em 2 faculdades aqui na cidade, que só tinha 2 de direito. E aí, dos meus sonhos era a SES, né? E era bem mais caro que a outra. E aí, para fazer a matrícula, meu pai procurando dinheiro emprestado e tal, para fazer a matrícula, o que era uma loucura, né? Porque ia pagar a matrícula e depois... E a mensalidade? Né? Como é que seria? E aí, ele conseguiu dinheiro e a gente iria para outra universidade, para outra faculdade, da qual eu nem queria estudar, mas eram que as condições, seriam possíveis, né? E aí, quando estava no caminho, ele me encaminhou lá para a SES e disse, não, a gente vai fazer a matrícula lá na SES, você vai estar lá na SES, não sei como você vai estar na SES. É fé. E aí, usou a fé, e aí a gente foi fazer a matrícula, né? Eu coloquei segunda entrada, tinha nota para entrar na primeira entrada, mas coloquei segunda entrada porque, dá pra juntar era novembro, né? Tinha que arrumar um primeiro emprego, veja quantos desafios, né? Tinha que arrumar o primeiro emprego, e aí tinha que juntar o dinheiro para pagar o período, né? Seguinte. E aí a gente fez assim. Eu consegui numa casa que vende material de construção aqui na cidade, uma conhecida casa de material de construção, foi meu primeiro emprego.
Trabalhei como repositor de mercadorias, aquele menino que vai lá e que troca, e coloca, repõe o material de construção, né? Era bem complicado para mim, porque foi o primeiro emprego, eu não tinha muito perfil para essa atividade, mas logo a própria empresa percebeu que eu não tinha esse perfil e foi dentro da empresa me colocando em lugares mais administrativos para que eu pudesse ocupar esses lugares e assim desenvolver essas atividades da faculdade, para a faculdade, né? Porque até então eu era aquele menino que sonhava com o curso, mas o curso vinha no segundo período. Primeiro da minha casa fazer universidade, ir para a universidade, né? Então, dificuldades, você que está me ouvindo e está me vendo hoje pode até dizer, que tolo, mas hoje a faculdade ela é muito mais acessível, o ingresso à faculdade, mas eu estou falando 2004, né? Então, no ano 2004, ainda 3% dos jovens da minha idade que estavam na faculdade, era um número muito reduzido. Então, eu tinha dúvidas tão tolas quanto, eu devo levar caderno para a faculdade, né? Como é que, eu não conhecia uma pessoa que fazia faculdade, para você ter ideia. E aí, como é que vai ser isso? Para o direito mesmo, a minha família ele passou em advocacia, né? Não sabia das inúmeras possibilidades que o curso poderia me trazer. E aí eu chego, depois trabalhando, o desafio todo, né? Trabalhando integralmente no comércio, todo mundo que trabalha no comércio sabe da dureza de tudo isso. Puxado. E enfrentar um curso de direito com toda a defasagem que eu tive na educação pública, né? Municipal. E tive alguns períodos na escola particular, mas muito poucos. E essa salada até piora, né? Porque quando você vai mudando da escola pública para a escola particular, você vai piorando. Eu chego na faculdade com inúmeras deficiências, né? Então eu tenho que superar as dificuldades que eu tenho que trabalhar o dia inteiro no comércio, né? Eu tenho que ir de ônibus para a faculdade, eu tenho que ter todas aquelas dificuldades e ter que ter o dinheiro certinho das coisas que são programadas, que era a mensalidade e o transporte. Não tinha mais nada do que isso. Apesar dos esforços enormes dos meus pais, não tinha mais do que isso, tá entendendo como é? Minha mãe sempre reservava ali mensalmente, eu via a dificuldade dela, porque aí começou a surgir as demandas com xerox, porque livro eu não tinha condições de comprar, então com xerox, que era muito dinheiro pra gente, só de tirar xerox era muito dinheiro, então assim, foram essas dificuldades enormes que foram sendo impostas dia a dia, né? E tinha que usar a fé todos os dias. Exato, tinha que usar a fé todos os dias para que a gente pudesse indo. Agora eu lembro que quando eu era criança, Manu e Amanda, lá na nossa igreja, lá na Assembleia de Deus, lá do bairro Kennedy, uma irmã chegou para mim, acho que eu tinha 9 anos, e ela olhou para mim e disse, o seu nome é o nome de um missionário. Depois eu me identifiquei, conheço a história do John Wesley, né, um missionário inglês. E você vai estar em lugares altos. Deus está me dizendo, dizia a irmã na época, que você estará em lugares altos, sentará cadeiras com grandes. Foi essa a mensagem que foi dita naquele momento, ainda com 9 anos de idade, vivendo aquela realidade. E eu nem imaginava o que aconteceria na minha vida, né? Mas a minha fé me reporta a um Deus que quando Ele promete, Ele cumpre. E aí a gente percebe tantas coisas, né, que Deus tem feito na nossa vida e que somente Deus poderia fazer. Por mais esforço que eu tivesse, por mais empenho que a minha família tivesse, nada disso seria suficiente se não fosse a bondosa mão de Deus nos conduzindo. E, assim, o transporte, que foi essa curiosidade que eu fiquei. Você pegava da Vila Kennedy para o centro e do centro para a SES, sem ir para casa para jantar, sem nada? Isso, sem nada, pegava direto. E, inclusive, teve uma pessoa uma vez que me fez uma ajuda, aspas, né? Disse para o meu pai, era um político na cidade, que conseguiria um emprego público para mim na prefeitura. E aí todo mundo lá de casa saltou de alegria, porque a prefeitura até então trabalhava um expediente só e ganhava o mesmo salário que eu estava ganhando no comércio. Só que essa pessoa, ela fez uma brincadeira de mau gosto, né? Me colocou, depois de uma série de adversidades em um lugar, me colocou para uma escola que na época era muito distante, lá no José Florencio. No Salgado. Lá no São João da Escócia, na verdade, né? No São João da Escócia. E lá era bem, hoje em dia está muito, mas lá era bem complicado, acesso para ônibus, tudo era bem no começo da escola mesmo, quando a escola tinha recém-inaugurado, né? E aí, quando eu cheguei lá na escola, eu falei, cuidado, que aqui tem muito assalto, cuidado, que é muito drogado. Naquela época era muito complicado.
E se a gente fosse olhar, não compensaria financeiramente, porque o que gastava de transporte para ir, para voltar... No caso, seriam 2 ônibus, e o ônibus na época eu acho que não ia até lá. E chegava perto, né? Chegava perto, não ia até lá, mas chegava perto. E aí, não tem quando Deus transforma tragédia em bênção. Eu tinha tudo para dar errado, né? Porque eu tinha saído do emprego no comércio para ganhar a mesma coisa e ainda era tão complicado, né? E lá eu fiz uma amizade incrível com a gestão da escola, com o corpo escolar. Eu era digitador dessa escola, então todas as provas, as atividades escolares era o que digitava. E aí virou uma segunda casa para mim. Então, programaram o meu horário para eu pegar na parte da tarde, porque eu já ia direto para a faculdade. Os ônibus dos estudantes, que levavam os estudantes, o rapaz, você não precisa nem pagar a passagem, até às 6 eu lhe levo de volta. Tá entendendo como é? Então, assim, gerou uma família. Como era agradável trabalhar naquele lugar e como era bom, né? Então, Deus transformou a tragédia em bênção para a gente poder estar falando isso, né? Exaltando o nome dele nessa noite, para as pessoas que estão ouvindo dizer que às vezes tem situações tão ruins que acontecem na nossa vida e se a gente murmura, se a gente desiste, se a gente deixa para lá os projetos e sonhos, a gente não consegue vencer. E vem um cansaço físico, psicológico também, total, né? Total. E aí, se a gente se deixar vencer por esse cansaço, a gente não vai ter histórias para contar, boas histórias para contar, né? E aí eu olhei para essa dificuldade, olhei para esse desafio e me apropriei dele e disse, para a gente vencer e para a gente poder exaltar o nome do Senhor, a gente tem que dar graças a Deus até mesmo na adversidade, até mesmo na situação de dificuldade. Que história, não é? Adalberto? Oi, meu nome é Abenilson, eu sou o pai do Wesley Nascimento, caminhoneiro, e eu vim falar um pouquinho dele aqui. Aconteceu um fato há muito tempo atrás que ele queria parar os estudos. Aí a família, a gente sempre se reúne antes de fazer isso. Aí ele marcou uma reunião com a gente, aí disse que ia parar os estudos porque não tinha condição da gente pagar mais os estudos. Aí eu peguei, disse a ele que não era preciso disso, porque eu tinha um caminhão, ia vender o caminhão, que era para a gente pagar os estudos. Mas graças a Deus não precisou não, a gente terminou os estudos, hoje ele é advogado, é bem sucedido na vida, uma pessoa simples, honesta e correta. Eu amo muito ele. Não gosto de falar nas câmeras, viu? Mas aqui a gente consegue. Conseguem tudo. Essa história foi incrível porque eu tenho racionalidade, né? Então eu percebi que não dava mais para continuar, não era possível. Isso foi antes do colégio? De trabalhar? Foi depois, era um emprego político, você imagina, né? Emprego político, você está hoje, não está amanhã, indicações políticas. E aí acabou o mandato, mudou o prefeito, se eu não me engano, e aí demitiram a todos. E aí eu fui um dos que foi demitido, né? E aí perceba que, e aí, sem trabalho, sem ter como pagar a faculdade, nesse momento da faculdade, já estava no meio da faculdade, do quarto para o quinto período, eu precisava, para além das noites, estudar uma manhã do sábado e uma tarde durante a semana, que era quarta-feira. Então não era todo emprego que eu poderia arrumar. Chegou um momento que foi bem decisivo, né, na carreira e no curso que eu tinha escolhido. E aí eu cheguei para os meus pais e disse, foi bom até aqui, foi ótimo, maravilhoso, a gente suspende um pouquinho esse sonho, depois a gente retoma a faculdade e tudo mais, eu preciso trabalhar e depois quando a gente tiver condições, a gente retoma. Foi quando meu pai, de um modo muito lindo e altruísta, disse que venderia o caminhão, mas que, o caminhão era a única fonte de renda da família, né? Então, vendo o caminhão, mas você não desiste do curso. Não precisou a venda do caminhão, Deus deu o seu jeito, né? O seu jeito soberano de conduzir as coisas, mas ele se propôs a isso eles são meus grandes incentivadores em tudo que eu me proponho a fazer, sabe, Manu e Amanda? Eles se responsabilizam até mais do que deveriam se responsabilizar pela carreira e o futuro dos filhos. Tanto eu como minha irmã, eles se empenham, né, em ser essa família que topa tudo, que está junto para todas as ocasiões, né? Eu acho que família e esse pensamento de grupo, ele é muito importante para a condução de qualquer tipo de atividade e de projeto e de sonho. Então,
eu não sonhei sozinho, e por isso que o meu sonho conjunto com a minha família se tornou realidade. Então é muito bom poder compartilhar isso. Que bom. A gente vai dar uma lida nos comentários. Sim, vamos lá. Estamos aqui ao vivo no Facebook, no YouTube, na rádio. E alguns comentários aqui. Adriene, Vera Nascimento e Lucas estão dando boa noite. Boa noite a cada um. Obrigada a cada um que está compartilhando também. Continue compartilhando. Tiver alguma pergunta para fazer para Wesley, fiquem à vontade, tá? E é isso. Um detalhe que até você comentou, né, sobre o sonho, é a possibilidade de parar. E assim, a questão de quando você para uma coisa para você dar continuidade mais lá na frente, eu acredito que é até mais pesado, assim, acho que é mais difícil de conseguir. Por isso que às vezes é bom você, naquela dificuldade, naquele pique, vamos dizer assim, você dar continuidade. Não sei se é o teu pensamento. O que é que você diria hoje, assim, será que realmente, se você tivesse parado, você teria continuado hoje? Seria mais difícil ou realmente foi melhor ter dado continuidade naquela época? Certamente foi melhor ter continuado, ter tido o apoio da minha família, como eu tive, porque perceba, era a situação imposta, né? Eu tinha que parar, não tinha condições, não tinha viabilidade. Mas certamente você se acomoda também, né? Por isso que a gente deixa para as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo nessa noite, ou que veja esse vídeo em algum outro momento, que tente buscar alternativas. Às vezes, o caminho que está sendo posto de dificuldade na nossa frente não é só o único caminho, existem outros caminhos, só que a gente não está enxergando, a gente não está vendo. A dificuldade não está nos conduzindo a ver outros caminhos. Às vezes ela nos cega, a dificuldade nos coloca em impedimentos. Até as desculpas também, né, faz com que cresça ainda mais esses impedimentos. Eu estou cansado, eu não tenho dinheiro, enfim. Isso. A gente sempre tem desculpas para não seguir, né? Sempre tem desculpa para não buscar o sonho, para estar na mesma situação, para não querer mudanças, né? Então, para a gente mudar, a gente também tem que ter a nossa postura, a nossa posição de aquele ato voluntário de querer mudar, de ir adiante, de buscar essas melhoras, de buscar essas condições novas, né? Essa minha história é uma história de um brasileiro qualquer, é uma história de qualquer pessoa que está nos ouvindo aqui. O bom dela ser uma história comum e não ser tão extraordinária é que as pessoas podem olhar para a história, elas podem ouvir essa história e dizer assim, poxa, na minha vida também foi assim, ou na minha vida eu estou vivendo isso e eu posso ter também esse mesmo ímpeto, né? O que é bom da gente estar falando aqui que não é algo extraordinário, esse menino que veio da Vila Quente teve... Não é algo extraordinário, é algo de uma pessoa comum, que continua sendo uma pessoa comum, mas que conseguiu traçar planos e objetivos para conseguir as suas metas e realizações pessoais e profissionais. Eu fico, assim, observando, porque muitas vezes as pessoas, elas têm tudo, financeiramente falando, e ao mesmo tempo não tem nada. Porque fica arrumando obstáculo, desculpa, cansaço. E às vezes tem moto, tem carro, tem dinheiro, tem condição de fazer, mas fica arrumando empecilho, colocando em si próprio um peso que não existe. Eu, quando pensei nesse programa, junto com a Amanda, com a Adalberto, que sempre nos dá uma orientação, é de passar para as pessoas que acompanham a TV a Solanca News TV, de não desistir. Porque muitas vezes, Renilda, a semana passada estava aqui, e ela disse, o sonho da minha vida era fazer um curso superior de música. E ela está concluindo, né? Esse ano não recebeu o diploma por conta da pandemia. Mas ela conseguiu. E muitas vezes a gente vê jovens que não tem mais ânimo nem de sonhar. E de desculpa e de problema, a TV já mostra todos os dias. E esse programa não veio mostrar só uma simples história. Veio mostrar uma história de uma pessoa que não desistiu. Porque diante de você todos os dias, com certeza aparecem muitas pessoas, né, com problemas. Você que é advogado deve ouvir muitos problemas. Todo dia. Mas muitas vezes o cliente chega, né, para você com um problema que para ele é estarrecedor, mas na sua ótica, com uma orientação já ameniza. E muitas vezes a gente na nossa vida é assim. Acha que porque fulano conseguiu é porque ele é melhor, é porque ele é o escolhido
de A ou de B, mas não é a persistência da pessoa em não desistir. E muita gente pode conhecer assim, o Wesley advogado, né? O Wesley, o líder na igreja. Mas assim, é um ser humano e que teve um percurso, teve um caminho. Exatamente. E teve que tomar decisões difíceis. Isso é na vida de qualquer pessoa. E é isso que a gente sempre enfatiza, né, mano? Toda semana a gente enfatiza. Gente, não é a cantora Renilda Cardoso, não é o Wesley advogado. É ser humano, é pessoa como qualquer outra pessoa. Que se conseguiu, todo mundo consegue. Todo mundo tem um sonho. Mas a gente se acomoda realmente, dá muita desculpa realmente. Mas a gente está mostrando aqui toda semana, gente, que vocês conseguem. Principalmente na pandemia, muita gente dando muita desculpa mais ainda, se acomodou mais ainda. E tudo, hoje em dia, é mais fácil porque a gente tem internet, a gente tem acesso à informação. Enfim, tem pessoas que podem, do teu lado, que podem te dar uma luz, assim. Só que às vezes você fica contando tanto problema, a pessoa está te dando a solução e você não escuta. Exatamente. E aí, concluiu a faculdade. Agora, o sonho político. A vocação política lá de criança. São tantos sonhos, né, Manu? Exatamente. Mas glória a Deus que está realizando ou já vamos para outro. Grande partes. O sonho político nasceu lá ainda nas brigas de criança quando tomava partido de alguém. Mas nasceu na faculdade, depois da faculdade ou... A faculdade desperta muito. Direito é um curso que, por exemplo, é ciência política, a gente estuda antropologia, a gente conhece a Constituição, a legislação, e a gente se percebe como esse ser político, né? E aí a gente se percebe, tendo essa percepção de ser político, a gente começa a imaginar. Veja, eu olhei para a minha história e percebi como foi difícil. E aí eu comecei a me perguntar, como pode ser mais fácil para os outros meninos e meninas de Caruaru, por exemplo? Qual é o caminho, como pavimentar um caminho mais fácil para que meninos e meninas de Caruaru vençam também pela educação? Porque é muito egoísmo, você quer ser o vencedor sozinho, o pódio só para você, né? Eu acho que, sobretudo, há um desejo generalizado de que outras pessoas também vençam. E que outras pessoas também se sintam satisfeitas com a carreira que escolheu, que possam escolher qualquer... Só porque alguém tinha dito para mim lá atrás, por que esse menino vai fazer um curso que pobre pode fazer? Porque direito não dá para ele, né? Como é que ele vai advogar? Quais serão os clientes dele? Ele não tem família de advogado, de juiz, promotor. Como é que ele vai advogar? Como é que ele vai abrir um escritório? Não é? Quem vai ser o cliente desse menino? Então, sempre vem as vozes inimigas. Isso. Era mais fácil fazer um curso que a pessoa rotulava como curso de pobre, né? Não existe curso de pobre, curso de rico. Existem cursos com vocações direcionadas. Tinha tantos outros que eu também ficaria feliz de fazer, mas a vocação específica era para o direito, o sonho era para o direito. Então, perceba, quando eu olhei para esse passado, quando eu olhei para essa história, eu percebi, olha, boa ou má, somente a política pode mudar a vida das pessoas de forma propositiva. E qual foi o caminho? Como tudo que eu faço na vida, eu escolhi o caminho mais difícil, né? Por exemplo, entrar no curso, escolhi o curso que para mim era o mais inviável, o mais difícil, não era, aspas, um curso de pobre, como a pessoa que abordou em algum momento disse, né? Rotulou. Então, para a política eu sei, então em 2016, a gente teve um escândalo em meados de 2015, desdobrando para 2016, e 10 vereadores aqui da Câmara Municipal foram presos. E aí eu cheguei pro meu pai revoltado em casa, dizendo ponto final. Que a operação ponto final. Eu cheguei, como é que pode? Eu soube pela imprensa que alguns desses vereadores que tinham sido condenados, inclusive, que estavam passando por um processo judicial, eles seriam candidatos em 2016. E isso para um advogado? Isso para mim foi horroroso, do ponto de vista daquele senso de justiça que há em mim, né? Do ponto de vista jurídico, eu sei que havia essa viabilidade, essa possibilidade jurídica, mas do ponto de vista eleitor, né? Do ponto de vista ético, né? Eu comecei a falar com meu pai. Eu sempre dizia que meu maior público sempre foi meu pai, até 2016, né? O maior público era meu pai, e ele que suportava as minhas auguras todas e injustiça que eu compartilhava com ele. Dessa vez ele foi muito firme e ele disse, por que você não se candidata? Deus me livre, né? Política partidária não é para mim. Ele disse, então para de falar e de reclamar no Facebook. Até então, lá em 2016 era Facebook, não tinha muito. Se tinha, não usava. Instagram e essas outras redes sociais que tinham Twitter, mas não usava. E aí, para de reclamar, porque você é preparado, pode fazer essa diferença. Se você não se coloca nesse lugar, então você não pode estar reclamando.
E aí eu fiquei pensativo, né? Eu não perco, não gosto de perder no embate, né? Na frente dele, eu disse, não é assim, sei lá o quê. Mas eu voltei assim bem reflexivo. E disse, tá, e depois com o tempo eu disse, tá, eu vou ser candidato, agora vai ser do meu jeito. Qual é o meu jeito? O jeito mais difícil, né? Combater práticas clientelistas, pregar contra compra e venda de votos, escolher realmente a estrada mais difícil da política, especialmente. Né? Que deveria ser a de todos. Que deveria ser a de todos, mas nós bem sabemos, e o pleito que se avizinhou de nós agora, em 2020, mais uma vez comprovou, né, que isso é uma prática muito comum. Você também vê o período eleitoral e você conviveu com essas práticas no dia a dia. A gente sabe o valor do voto, a gente sabe onde se compra e onde se vende voto, a gente sabe quem compra voto, a gente só não tem as provas, às vezes, para denunciar. Mas às vezes o povo ainda grava uns vídeos ou outro, uma coisa ou outra, mas eu também quero deixar um alerta de que o político só compra voto porque o povo, ou aspas, algumas pessoas, ou a grande maioria, vende. Exatamente. E depois vai para a TV, para a rádio, ligar para Manu, para Dr. Wesley, para reclamar. Só para reclamar. Porque não chegou merenda, porque está faltando água, porque não tem escola, porque o esgoto está estourado na calçada. E por aí vai. Por quê? Porque quando você vende seu voto, acabou. Você não tem mais que pedir, que reclamar absolutamente nada. É isso. Né? Infelizmente. E quem se coloca nessa posição, assim como eu e você nos colocamos esse ano, nem sempre as pessoas falam logo assim, né? Não vai gastar dinheiro não? Pois não ganha. Não vai ganhar, Mas eu quero lhe parabenizar pela sua votação, porque eu sei que cada voto que você teve foi honestamente. Eu lhe conheço e sei que nenhum dos seus votos que você obteve foi comprado. Isso é o grande orgulho, no né? diálogo e por propostas. E Caruaru perde muito. Quem tenta fazer o certo não é fácil, né? É um trabalho árduo e é bem trabalhoso. Porque assim, tem tanta gente fazendo o contrário, e aí você tenta fazer o certo. E aí é meio que remar contra a maré, né? Mas a gente tem que continuar. E, no mínimo, os eleitores têm que ter consciência, né? Do certo e do errado. Não adianta você cobrar e tá tomando as atitudes que meio que... Você tá se comparando ao político corrupto, basicamente. Exatamente, é corrupção do mesmo jeito, né? Lá em 2016 eu tive 932 votos dessa forma, foi bem surpreendente. Não porque eu não acreditasse em mim, mas eu não acreditava mesmo no sistema eleitoral, né? Imagina eu chegar, bater nas portas das pessoas falando das minhas ideias, dos meus projetos, pregando contra a compra e venda de votos. Eu vou ser o candidato que vou ter 150 votos, se meus amigos e família não me traírem, né? Era essa imaginação. Essa imaginação que eu tinha de primeiro plano. Mas eu digo, ó, eu não tenho um público, e agora com as eleições eu tenho um público, eu tenho um palanque montado, as pessoas vão me ouvir. Querendo ou não, me achando chato ou não, elas vão me ouvir. Né? E lá em 2016... com esse resultado eleitoral, eu fiquei muito satisfeito. Também não venci, né, por óbvio lá, mas me deu forças para, por exemplo, me qualificar mais. Eu digo, olha, se a política é esse lugar em que as pessoas dizem que é um lugar tão ruim, de pessoas tão despreparadas, sem condição de estar lá, eu tenho que me qualificar para mostrar que é possível fazer diferente. Foi quando vieram os movimentos sociais, eu fui para a maior escola, consegui, me inscrevi no processo seletivo e fui aprovado. 31 mil inscritos no Brasil inteiro e mil aprovados no Renova Brasil, que é a maior escola de democracia do Brasil, né? Aquela escola que tem um pressuposto. Para ser advogado você tem que passar 5 anos na faculdade, para ser jornalista tem que passar esse mesmo período na faculdade. E porque para ser político você não precisa ter formação. Exatamente. Tem vereador que foi eleito aqui na cidade, que eu ouvi a entrevista dele e eu fiquei com vergonha. É lamentável. Porque não sabe a função. Não sabe nem o que vai fazer na Câmara, né? Aí, para ser conselheiro tutelar, a gente faz prova. Tudo, porque é necessário ter uma formação. A gente faz prova, né? No início, aí tem a eleição, aí você faz a formação e depois, para poder você assumir, ainda passa num teste psicológico, você tem que provar que tem pelo menos o ensino médio. E para ser vereador de um município que você vai estar ajudando a administrar, você não precisa... só precisa ter popularidade. E é triste muito duro, isso. Porque a função imposta pela vereança é algo muito sério, muito importante. A gente discute leis orçamentárias, discute o futuro da cidade. E é muito importante. Foi o Renova Brasil que
me fortaleceu ainda mais, né? Depois eu fui eleito líder cívico nacional do Movimento Acredito, que é um movimento suprapartidário que prega a renovação política, e fui me comprometendo com causas e com situações, por exemplo, a causa autista. A gente fala muito sobre educação, né? Então a minha pauta maior na política é educação. Nós temos muitos índices que precisam ser revistos, que precisam ser melhorados. E aí é quando eu penso, eu poderia me propor na política qualquer coisa, porque se eu falar, Amanda e Manu, sobre qualquer ponto de problema na cidade, se eu falar de problema de saneamento básico, eu posso relatar casos de sucesso que são resolvidos pela educação. Como assim? Segurança resolve pela educação, saneamento básico pela educação. A longo prazo, sem sombra de dúvidas, mas a educação, ela é a base, o alicerce que faz com que as pessoas se emancipem, né, em todos os aspectos. Foi a educação que me fez transformar de vida, foi a educação que me fez chegar em lugares que eu nunca pensava na minha vida, porque a gente falou tanto, eu até brinquei, né? São tantos sonhos, né? Porque eu acabei sonhando e sonhando, porque sonhar não paga, né? Não, graças não a Deus taxa por para isso. se sonhar. E eu fui sonhando, e Deus foi realizando muito desses sonhos, porque... imagina, agora em 2020 eu chego numa eleição extremamente dura, extremamente difícil, com muitos candidatos, em meio à pandemia, e eu que cumpri todas as normas sanitárias, porque eu sou cumpridor de normas, eu acho que a gente tem que dar o exemplo, quem é político, tem que dar o exemplo a partir dele, né, da pessoa. Então, fui cumprindo todas as normas, então assim, ter 1.211 pessoas que acreditaram em você, e você saber e poder olhar para a câmera, olhar para a pessoa que está aí e dizer que nenhum desses votos foi cooptado, foi comprado, foi aliciado, foi ameaçado para ser votado, porque tem muito disso, né? É muito gratificante. É muito por uma questão de legenda, a gente não é vereador hoje. Em outros partidos, de repente, eu seria vereador da cidade com essa mesma votação. Então, assim, é algo incrível. Eu só tenho muito que agradecer. É mais uma história de superação, porque muita gente olha para candidatos como eu também diz assim, bichinho. 2016, eu fui numa casa, eu achei muito engraçado, porque a casa era muito humilde. E essa casa muito humilde estava muito cheia de gente. Porque essas pessoas todas estão aqui querendo me ouvir, né? Pessoas muito humildes querendo me ouvir. Eu achei já estranho, porque um candidato como eu vai fazer aquela visita a amigos, a pessoas muito próximas, duas, três pessoas, a gente vai convencendo individualmente cada um. Então, uma sala repleta de pessoas. E eu achei muito estranho, mas, bom, prossegui. Acho que falei 30 minutos sobre renovação política, sobre o que eu queria fazer na cidade. E, ao final, a senhora, a matriarca daquela família, me chama lá na cozinha e olha para mim e me diz assim, pronto, e agora? Quanto é que vai sair? Eu disse, olha, eu acabei de falar mais de 30 minutos sobre isso, não vai sair nada, né? Ela olhou para mim de alto a baixo e com um ar de desprezo que foi como uma flecha no meu coração, aquelas palavras, ela olhou para mim e disse, bichinho, coitado, ganha nada. Sem dar dinheiro, ganha não. Naquele momento, estava no meio da campanha lá em 2016, eu decidi por finalizar a campanha, porque eu disse assim, eu estou fazendo o que aqui? Né? Eu não preciso disso, estou me expondo minha vida, minha imagem, as minhas ideias para ouvir um negócio desse, né? Um desdém desse. E aí foi o pessoal, os voluntários maravilhosos, meus amigos que me acompanharam desde 2016 até agora, que disseram, de jeito nenhum vai desistir não, vamos seguir e tal. Então, para você ver, né? As pessoas têm essa cultura, a política é imposta dessa forma, mas a gente não negociou os valores, os princípios, chegou aqui. Então, é uma história narrativa de dizer assim, é possível sim. Às vezes, não, mas você não venceu as eleições, mas mais uma vez eu digo, vencer as eleições... Você venceu as eleições. Né? Vencer as eleições não é só ocupar o espaço, não é uma história de perdedor, mas é o que você constrói. E olha a minha construção, né? Olha a construção que uma galera que está comigo tem construído, né? De olhar nos olhos das pessoas e poder falar e sentir nelas a recepção de uma verdade. E também tem uma, assim, a sua vida, né? Eu perguntei se eu podia perguntar tudo. E... Certo. Aí eu fiquei muito curiosa, porque ele postou lá no Face dele, é porque eu acho que a Adalberto não vai achar a foto, mas ele colocou uma foto. Ele bem gordinho. Sim. E eu fiquei muito curiosa. Tem uma história nisso também. Essa história. Mas antes a gente tem um vídeo, A gente tem um vídeo. Tem outro vídeo. A gente tem outro vídeo.
Meu nome é Adriane Nascimento, sou irmã de Wesley Nascimento e venho aqui falar um pouco dessa pessoa maravilhosa que ele é. Ele é um ser humano incrível, uma pessoa muito incrível, um ser muito inteligente, com a capacidade de amar as pessoas da forma que elas são, enorme. Tenho muito orgulho de ser irmã dele, muito orgulho de poder fazer parte dos projetos dele. Pode contar comigo, Wesley, para o que der e vier. Eu estou com você sempre. Amo você. Ah, que fofinha. É a Adriene, minha irmã, e que está no direito também, né? Está estudando direito, está lá na dificuldade do curso de direito. Ela se formou em administração de empresas e está agora enveredando, está sendo anormal, né? Tá eu quero de antemão agradecer ao nosso amigo Cícero Moura, que foi ele que nos forneceu os vídeos. E foi, tá, Cícero. Cícero é um grande amigo. Olha aí o que a política faz. Né? Se não fosse a política, eu não tinha conhecido Cícero. Né? Cícero foi essa boa surpresa que a política trouxe para mim. Pessoas que têm esse mesmo alinhamento, né, de pensamento. E Deus me agraciou muito com a amizade dele. E eu tenho orado muito para que Deus abençoe ainda mais a vida dele, a família dele, Amém. A casa dele. Tem mais, Adalberto? Meu Deus do céu. Me chamo Larissa Nascimento, sou esposa de Wesley. E estou aqui para falar um pouquinho sobre ele. Falar de Wesley é muito fácil, porque é falar de ser humano incrível, de alguém honesto, íntegro, que está sempre pensando no bem-estar do próximo, de um caráter incrível e capaz de se reinventar sempre. Amor, eu me orgulho muito de tudo que você tem construído ao longo desses anos, da sua trajetória, e meu desejo é que você alcance lugares mais altos, mais elevados ainda. Conta comigo sempre, eu te amo muito, tá? Beijo. Muito bonita sua esposa. Obrigado. Ela é linda mesmo. E realmente, como ela diz, né? Ela está em todas as empreitadas. Então, eu agradeço muito e louvo a Deus pela vida dela, porque assim, ela não mede esforços para estar comigo, né? Todos os desafios que se propõe, ela está lá. Ela está lá. Em 2016, por exemplo, ela era contra ser candidato, né? E depois ela foi registrando a informação até que ela disse, se eu for contra, se eu for a favor, eu estou vocacionado para isso, então deixa eu te apoiar, porque é melhor do que ser contra. E nessa campanha ela foi incrível, mesmo trabalhando muito como ela trabalha, estudando, está fazendo nutrição, né? Então, ela é formada em administração também, mas está no segunda graduação fazendo nutrição. E sempre tem nos apoiado, sempre tem se colocado como ajudadora, auxiliadora que é. Deixa eu ler mais alguns comentários aqui. Madelon Pereira, você é um guerreiro, Dr. Wesley Nascimento. Madelon é uma amiga também que a política me trouxe, através de Cícero. E canta muito! Muito mesmo. Madelon é uma pessoa de história incrível também. E que Deus tem um plano tão lindo. Eu sempre digo, quando eu vejo Madelon, sempre digo do plano que Deus tem na vida dela. Ela é uma pessoa tão altruísta. Ela sempre ajuda as pessoas, independentemente do que as pessoas podem dar para ela em troca. A verdade, a par disso. Então, é uma pessoa que a política me trouxe e que eu quero preservar para a vida inteira. Nome diferente, Madelon, primeira vez que eu escuto esse nome. Técio, boa noite, Técio. Técio é nosso fã de carteirinha. Tá aqui toda semana. Façam assim, igual a Técio. Toda semana vocês acompanham aqui uma história diferente. Programa top. Obrigado, Técio. Davi Jefferson, grande Wesley. Boa noite, Manu e Amanda. Boa noite, Davi. Eu conheço Davi. Davi Jefferson, meu amigo. Davi Jefferson. Nós estamos muito ele chique. É ele mesmo. Madelon comentou, sua história de vida e superação serve de exemplo para tantos jovens que sonham vencer na vida e lhes falta coragem e determinação, que se espelhem na sua história e sigam em frente, que para Deus nada é impossível. Amém, é isso aí. Adriene, muito orgulho. Madelon também comentou muito orgulho. Que bom. Quanta gente boa, né? Vou trazer Davi Jefferson também. A história dele é fantástica. Eu também pensei a mesma coisa. Quando eu vi o nome Davi, eu digo, Davi. Eu fiz um projeto Parque da Leitura e chamei Davi para recitar, né, poesias regionais, cordel, fazer leitura de cordel. E aí eu me encantei pelo rapaz talentoso que ele é, incrível. Ele é maravilhoso. E aí a gente começou nas redes sociais, é professor, é qualificadíssimo.
Atualizei aqui os comentários, deixa eu terminar aqui. Gláucia Galindo, boa noite, Gláucia. Gláucia Galindo. Madelon comentou: a Câmara e o povo perdeu uma grande oportunidade de ter um verdadeiro defensor dos direitos do nosso povo. Ele conheceu um pouco os descasos na área da saúde e educação nas andanças. Maria Melo, muito orgulho. Eu acredito na mudança. Dadal, esse programa é estourado. Obrigada. Adriana Gomes, boa noite, Adriana. Estava aqui semana passada também. Que bom. Boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando. E obrigado, né, pela audiência, né? Davi comentou, vocês que são ótimos. Mas Davi vai estar em breve aqui, a gente vai estar agendando para ele vir. E aí, como foi sua formatura? Foi a formatura dos sonhos? Sim, foi a formatura. Eu tenho que falar depois do que você provocou e não falou, deu gordinho e... Depois... Sim, exatamente, eu já tinha esquecido. Como foi esse processo? Foi, na verdade, tem uma história nisso, que pouca gente sabe. Quando eu estava na faculdade, acho que na aula de economia política, a professora passou um vídeo desses que faz motivacionais, inspiradores, né? E eu não vou lembrar o nome do personagem, que é um personagem real, né? Uma figura ilustre, multimilionário, mas ele era obeso. No meio da história dele, ele conta a história de superação também, como o teu programa, né? Mas era um documentário em que ele se colocava como alguém que venceu na vida e que é multimilionário. Que não é o meu caso, mas era o caso dele lá, né, do vídeo. E aí teve um momento que me chamou muita atenção, que quando ele completou 30 anos, ele decidiu que emagreceu, mudou de vida, e a partir daí foi um plus na vida dele, ele mudou tudo. E aí eu fiquei com isso na minha mente, né? Até 30 anos eu vou dar um jeito. Só que eu fiz o jeito, depois de muitas tentativas, eu fiz a cirurgia, né? E faz 3 anos e meio, eu acho, que eu tô mais magro. Muito! E eu fiquei impressionada, porque ele colocou várias fotos, né? Assim, algumas fotos. E eu fiquei, será que é ele mesmo? Em 2016, aqui na campanha. Aí depois foi que eu vi que era um TDB, né? Alguma coisa assim. Eu disse, passada, Cícero, liguei pra Cícero, né? Cícero. Quem é esse? Aí ele, tu não sabia não? Eu digo, não, eu não sabia. Mas é uma história de superação. Também, que tem muitas pessoas muito. Que, né? E melhorou bastante a minha vida e, assim, foi algo incrível. Estão soltando muitos fogos. Eu acho que é comemorando a história de Wesley. Deve ser, certamente. Certamente em homenagem à audiência do programa. Exatamente. Ô, Manu, oi. Só o áudio. Tem um áudio, né? Tem áudio também. Não sei se esse áudio vai sair aqui. É muito baixo. Ficou muito baixo. É a tua sobrinha que fala. Tio, te amo. Será que colocar no celular e o microfone? Será que dá certo? Vai dar microfone. O áudio ficou baixo. Mas é a Ana, fofinha, minha sobrinha querida. Valeu. Senão ela ia ficar triste, que ela mandou, né? Um abraço, Ana. Um beijo. E a sua formatura? A minha formatura foi algo especial. Eu fui da comissão de formatura, porque veja só, depois da dificuldade dessa toda, você não ter uma festa de formatura. Então você tem que ir para a festa de formatura, você tem que fazer. Então fui da comissão de formatura e foi uma festa linda. Acho que todo mundo que diz que sua festa é linda, mas a minha foi extremamente especial porque ela falava muito de realmente uma vitória, um caminho percorrido. Né? Então foi muito legal, foi muito bonita a festa, né? E assim, foi bem triunfante no sentido de que ficou ali um marco, né? Um marco que a gente conseguiu vencer apesar de tantas dificuldades. Deus nos levou para os lugares altos que Ele tinha prometido. Deus sempre cumpre com aquilo que fala. A gente já está encerrando, faltamos 1 minuto para encerrar. Eita, eu falo muito. Né? Mano, rapidinho, Dadal do Fusca, que comentou aqui, disse que não posso mais perder esse programa. Falo de Conceição do Coité, Bahia. E Gláucia, foi uma campanha muito bonita, parabéns. Obrigado, ela comentou. Parabéns pela campanha. Boa noite, meninas. Boa noite, Gláucia. Só essa questão que... Glaucia já veio aqui também contar a história dela. Eu vi quando você anunciou. Eu queria que você deixasse uma palavra agora. Além de advogado, pastor, né? Tem toda a forma bonita de falar para os nossos seguidores. Uma palavra de motivação
deixe Deus lhe usar e bom. fale com o nosso público algo que Deus colocou no seu coração, para que as pessoas não desistam, persistam. Que assim como você hoje é um advogado, um pastor, um político honesto, né? Que sonhou com isso desde criança e hoje se tornou realidade, que aquele sonho que está lá na gaveta, dentro do guarda-roupa, cheio de poeira, pode se tornar realidade também. Uma grande inspiração que eu tenho na vida é o pastor Martin Luther King Jr., né? E ele sabe falar sobre isso com muita maestria. Diante de algumas dificuldades, ele faz o discurso emblemático dele, que tem como título I Have a Dream, eu tenho um sonho, né? Então acho que o grande clamor para quem está nos ouvindo agora é que mantenha-se sonhando, mantenham-se sonhadores, porque a primeira grande dificuldade que aparece nas nossas vidas, ela quer nos tomar a possibilidade de sonhar. Então, que você possa manter firme no seu coração, que você possa manter firme na sua vida os seus sonhos. Olha, eu tive tantos sonhos e Deus é aquele que realiza sonhos. Então, independentemente do que a vida tem imposto para você, independentemente do que as pessoas têm dito para você, não desista dos seus sonhos. Permaneça e siga pavimentando a sua vida com os sonhos, porque esses sonhos podem ser reais. José é um personagem bíblico e ele sonhou. E apesar de todas as dificuldades e armadilhas e grandes provações que ele passou, Deus concretizou todos os sonhos. E a grande experiência que eu tenho lá do texto bíblico em relação a esse personagem que eu estou citando aqui é que em vários momentos o escritor sagrado diz que Deus estava com José. E aí a grande expectativa das pessoas que sonham em Cristo é ter a certeza da presença de Deus nas nossas vidas. Então, querido e querida, você que nos ouviu, nos suportou esse tempo todo, até agora contando a minha história, uma história tão comum. Talvez a sua história também tenha pontos de dificuldades. Eu quero conclamar você nessa noite a continuar sonhando. Deus está com você. Muito obrigado, Manu. Amém. Muito obrigado, Amanda. Que lindo. E Deus falou profundamente comigo, porque a história de José é uma história que eu sempre falo que a história de Jesus, né, que é no Novo Testamento relatada nos Evangelhos, que é a mais importante, mas no Velho Testamento, para mim, a história de José, ela supera todas as outras. Eu sei que a de Davi é muito linda, a de Abraão, que é o pai da fé, mas a de José, e todas as vezes que alguém cita José, eu sei que é Deus confirmando algo comigo. E eu já preguei algumas vezes e sempre, eu acho que dei 5 a 7 vezes que Deus estava com ele. E é muito linda a história de José. Então você que não leu a história de José, está em Gênesis, a partir do capítulo 37. Isso, né? Vai até o final. Mas é porque eu já estudei muito José, muito boa. E um outro detalhe rapidinho que eu queria até enfatizar, a gente estava comentando, das palavras negativas que você recebeu de muitas pessoas, mas assim, críticas, ela vem para te desafiar, para assim, colocar você contra a parede para ver se realmente você vai ou se você fica. Se você dá ouvidos a essas pessoas ou se você tampa seus ouvidos e segue em frente nos seus sonhos. Exatamente. A história de Wesley, ela tem uma história de superação e, como ele disse, a família dele foi o alicerce, foi a base. Diferentemente da história de José, que foi vendido, que foi xingado, que foi escravizado pelos próprios irmãos, né? E muitas vezes a gente tem os inimigos dentro da família, mas isso não impede de que você sonhe e que seus sonhos se tornem realidade, assim como José venceu. Que bênção, exatamente. Deixa eu só cumprimentar todo mundo que está nos assistindo, que está nos vendo, que está nos acompanhando nessa noite, aos meus amigos, aqueles que puderam estar com a gente durante a campanha eleitoral. Estou dizendo que esses foram os mais próximos, foi o episódio mais próximo a gente. Mas eu quero cumprimentar você, querido e querida, que esteve aqui essa noite inteira, esse tempo todo com a gente. Quero cumprimentar você também que vai ver esse vídeo depois. E fica aí essa história tão simples de alguém tão comum, mas que também pode inspirar a sua trajetória. Muito obrigado mais uma vez, Amanda. Muito obrigado, Manu, pelo convite. E sigamos. Amém. Boa noite, então, obrigada a todos. Muito boa noite, obrigada, Wesley. E até a próxima quarta-feira com mais uma história.
Acabamos de apresentar o programa Sua História, com Manu Torres e Amanda Silva. Sugestão ou crítica, e-mail sulancanewstv@gmail.com. Sulanca News TV, uma nova TV com a cara da Sulanca. Sabia que a nova embalagem da água mineral Santa Joana é a mais leve da América do Sul? Isso mesmo, além de produzir 27 mil garrafas de 500 miligramas por hora, a água mineral Santa Joana, através de altos investimentos em tecnologia com maquinários mais modernos, conseguiu reduzir a quantidade de material PET utilizado na fabricação das garrafas, tornando-se a primeira empresa do Brasil a produzir uma embalagem mais leve e, consequentemente, mais sustentável. Beba água mineral Santa Joana, tecnologia a favor da saúde e meio ambiente. Peixaria Naldo do Camarão, frutos do mar em geral. Aqui você encontra os melhores preços da cidade. Aproveite nossa promoção, camarão quilo R$25. Temos albacora, cavalinha, filé de tilápia, filé de salmão, pescada branca, coxinha de caranguejo, marisco, sururu, carne de aratu, polvo, bolinho de bacalhau e charque, kit caldeirada, filé de camarão e muito mais. Peixaria Naldo do Camarão, segunda travessa Antônio Martins 71 Centro, Caruaru. Fone WhatsApp 997 001047.